Nesse último domingo, o Clube do Remo fez história. 32 anos depois da sua última participação na Série A, lá em 94, o Leão Azul está de volta à elite. Foi no sofrimento, foi na vontade, foi na raça de um time batalhador, de um time guerreiro que passou por muita coisa antes de desfrutar da primeira divisão, sempre também com muita fé. De 1994 até 2025, você vai acompanhar toda a trajetória do Remo, desde o seu último rebaixamento na Série A até o triunfal retorno em 2025. Esse gramado hoje florido já foi terra infértil de um clube que parecia fadado ao fracasso, que viveu uma queda livre, ficou sem divisão nacional, passou por incontáveis crises financeiras e parecia não ter solução para se tornar um clube de elite. O retorno do Remo à Série A do Brasileirão. O ano era 1994 e o Remo vinha fazendo uma excelente década de 90. Em 91 conquistou o tri do paraense e chegou até a semifinal da Copa do Brasil, o que é a melhor campanha de um time nortista na competição até os dias de hoje, quando passou por Rio Branco do Acre, Vasco, Vitória e só caiu nas semis para o time que seria o campeão, o Criciúma, por 3-0 no agregado. Em 92 conquistaram o acesso para a Série A e em 93 voltaram a vencer o Parazão depois de uma temporada de maneira invicta e no Brasileirão fizeram uma façanha. O recém-sub do Remo avançou em segundo no Grupo Norte-Nordeste e se classificou para os playoffs. Playoff esse que decidiria as duas equipes que se classificariam para a segunda fase, onde enfrentariam as principais equipes do futebol brasileiro que já haviam se enfrentado em grupos separados na mesma fase. O adversário era a Lusa e o Remo fez história. No Mangueirão, o Remo emplacou um 5-2 para cima dos paulistas e no Canindé a Portuguesa fez 2-0, mas não foi suficiente. O time da grande promessa em ascensão do futebol brasileiro, Denner, que inclusive marcou no jogo de ida, era eliminada para o Remo, que ia aos quadrangulares. Infelizmente, no grupo com Palmeiras, São Paulo e Guarani, o Remo acabou sendo lanterna com apenas 2 pontos somados, mas ainda assim fez história, sendo o oitavo colocado na classificação geral, a melhor campanha de time do Norte na história do Campeonato Brasileiro. Dado todo esse panorama, chegou o ano de 94 e o torcedor remista não tinha ideia de que esse, além de ser o último ano do clube na Série A, pelos próximos 31 anos, seria a porta de entrada de um calvário no qual o Leão se enfiaria. Nesse ano, o modelo seria diferente. Ao invés de ter o grupo dos principais times e o grupo do resto, agora é todo mundo junto, dividindo os mesmos grupos, tá valendo, é isso aí, todos contra todos. E a campanha do Remo foi bem ruim, com apenas 5 pontos somados, muitíssimo longe de ser uma classificação. Na frente apenas do Cruzeiro, que fez só 4. Os dois piores times de cada grupo iam para a repescagem, que ia ser um grupo de 8 times, onde os 2 primeiros garantiriam vaga nas quartas de final e os 2 últimos cairiam para a Série B de 95. Do segundo turno da repescagem em diante, quando começou a funilar, o Remo cedeu. Após acabar o primeiro turno com 7 pontos, o Leão no retorno sofreu uma goleada impiedosa do Atlético Mineiro por 6-0 e entrou na zona, aplicou um 5-1 para cima do Cruzeiro e saiu do Z2 para colocar justamente a equipe mineira, mas perdeu nas 2 rodadas seguintes, foi ultrapassado pelo Cabuloso e pelo União São João e mesmo vencendo na última rodada final, acabou a repescagem empatado em pontos com o Cruzeiro, mas rebaixado para a Série B junto do Náutico. Inclusive, vale dizer aqui que o Atlético Mineiro acabou a repescagem em segundo. E mesmo se tivesse empatado ou perdido pro Remo, teria ficado em segundo também, teria passado. Então, assim, se tivesse perdido aquele jogo, só deixar o Remo pontuar, o Cruzeiro ia cair em 94, né? Mas tá tudo bem, a gente já sabe que, né, rebaixar o Cruzeiro não é tarefa pro Atlético Mineiro. Beleza, não era esperado que o Remo ia cair em 94, mas também não é como se fosse algo incomum pro remista, né? Então até aí tava tudo bem. Em 95 pararam uma fase antes da fase de acesso e em 96 isso se repetiu. Em 97 o susto foi maior e quase que o Remo caiu para a Série C. E em 98 foi espancado pelo Gama na segunda fase da Série B. Enquanto o Remo lutava na Série B,
o Parazão virou fichinha. O Leão empilhou um pinta consecutivo, chegando a ficar inclusive 33 jogos invicto contra o Paysandu, um feito que é até hoje a maior invencibilidade da história dos clássicos no mundo. Do dia 31 de janeiro de 93 até o dia 7 de maio de 97, aconteceram 33 repás com 21 vitórias do Remo, 12 empates e nenhuma do Paysandu. Os anos passaram, o Remo seguia na Série B, ficou 4 anos sem vencer o Paraense, mas em 2003 voltou a conquistar o estadual, feito que se repetiu em 2004. A 40ª taça do Remo, onde foi campeão com impressionantes 14 vitórias em 14 jogos, uma campanha avassaladora. Pena que a campanha avassaladora ficou só no estadual, porque na Série B o Leão fez apenas 25 pontos, ficando na 20ª posição de 24 times, e como caíam os 6 últimos, o Remo acabou rebaixado para a Série C de 2005, indo pela primeira vez para a terceira divisão. Detalhe, indo jogar a Série C no ano do centenário do clube. Entretanto, foi apenas um bate-volta e o Remo, pra também não dizer que passou o centenário de mãos abanando, conquistou a terceira ano e se sagrou campeão por 1 gol de saldo. Na Série B de 2006, tivemos talvez a briga mais acirrada e disputada contra o rebaixamento da história. Pra se ter uma ideia, o lanterna foi o Vila Nova, que somou impressionantes 42 pontos, a maior pontuação de um lanterna na história da Série B. O Remo fez 47, se salvou na penúltima rodada e terminou na 12ª posição. Porém, na temporada seguinte, as coisas não saíram como planejado e o Remo terminou na vice-lanterna da Série B, sendo rebaixado de volta para a terceira divisão. Tanta Série C pro Remo jogar, e eles foram disputar justamente a de 2008, aquela Série C que ia deixar apenas os 20 melhores times na terceira divisão e todo o resto ia ficar sem nível nacional. Acontece que mesmo se classificando na primeira fase, foram eliminados na segunda num grupo com Rio Branco, Luverdense e Holanda, e dessa maneira o Remo passava a depender de sua campanha estadual de 2009 para saber se teria ou não candidato nacional. Com a 28ª posição no geral, o Remo estava fora da Série C, desencadeando a pior fase da história do clube do Remo. Ao contrário do que muitos pensam, a Série C de 2008 não rebaixava para a Série D, mas sim deixava os times sem nível nacional e precisando desempenhar no estadual para garantir vaga na 4ª divisão. Alguns times tradicionais, como Santa Cruz, conseguiram vaga na Série D após a eliminação na Série C de 2008, mas não foi o caso do Remo. No primeiro turno do Parazão, o Remo caiu nas semifinais pro São Raimundo de Santarém, e no segundo, o Remo fez o mais difícil, que era se classificar para cima do Paysandu por 2-1, e pecou no mais fácil, que era vencer o São Raimundo de Santarém na final. No Mangueirão foi 1-1 e no Colosso do Sapajós, Michel e Garrinchinha fizeram 2-0 pro Pantera. O Remo diminuiu, mas não foi suficiente. São Raimundo, campeão do segundo turno, classificado para a final do Paraense, onde tomou uma porrada do Paysandu, mas beleza. E também para a Série D de 2009, deixando o Remo sem nível nacional. Em 2010, o Remo conseguiu se classificar para a 4ª divisão, mas após liderar seu grupo, caiu já nas oitavas, a primeira fase de mata-mata para o Vila Aurora do Mato Grosso. Em 2011, após o Paysandu dominar o primeiro turno, o Papão ficou de fora do segundo. O chaveamento das semis era de um lado Remo contra Independente de Tucuruí e do outro lado São Raimundo e Cametá. O caminho estava aberto para ir para a Série D, mas não foi isso que aconteceu. O Remo conseguiu perder para o Independente de Tucuruí por 2-1 no agregado, de virada, ficando mais uma vez de fora da última divisão nacional. Em 2012, o Remo ia pipocando de novo, e essa vinha sem dúvida sendo a mais dolorosa até agora. O Remo conseguiu vencer o segundo turno, mas dessa vez não foi o Paysandu que venceu o primeiro, e sim o Cametá, que estava lá pelo mesmo objetivo do Remo, que era ir para a Série D. No jogo de ida, o Cametá abriu
2 a 0 com gols de Gil e Rafael Patti, mas viu o Remo diminuir com o Reis. Na volta, em um Mangueirão lotado, o Remo abriu 2 a 0 no primeiro tempo e vinha se sagrando campeão paraense até os 85 de jogo, 40 do segundo tempo, aonde Garrinchinha, olha ele de novo aí, diminuiu para comentar no jogo e empatou o agregado, e 4 minutos depois, aos 89, Soares mandou uma falta perfeita no ângulo para vencer o goleiro remista, colocar 4 pro Cametá e 3 pro Remo no agregado e sagrar o tricolor campeão paraense, deixando mais uma vez o Remo sem divisão. Ou não, 2 dias depois de vencer o Paraense, no dia 15 de maio de 2012, o Cametá informou que iria abrir mão da vaga nacional, alegando problemas financeiros. Com isso, a vaga foi repassada para o clube do Remo e o roteiro se repetiu. Fase de grupos, líder, oitavas, eliminado para o misto. Em 2013, mais uma vez, Remo fora da 4ª divisão, perdendo a vaga para o Poçante Paragominas. Em 2014, o Remo investiu e montou um time para, quem sabe, até subir de divisão, com uma folha salarial de mais de R$500 mil, o que para um time de Série D, especialmente naquele ano, era bastante coisa. O Remo, mesmo não empolgando, conseguiu vencer o primeiro turno, mas não demorou para o técnico Charles Guerreiro cair. Chegou então Roberto Fernandes, que conseguiu conduzir o Remo ao título paraense 2014. O Remo já não ganhava estadual há 6 anos. Porém, na Série D, o mesmo roteiro novamente. Passa na fase de grupos, cai na primeira fase mata-mata, dessa vez para o Brasiliense. 2015 começou com muito potencial para ser o ano mais melancólico do Remo até aquele momento. O clube começou mal no Parazão e no primeiro turno foi eliminado antes das semifinais. Precisaram de respostas imediatas no segundo turno e o Remo respondeu. Liderou seu grupo, bateu o Paragominas na semifinal e venceu o Paysandu na decisão, garantindo sua vaga na final do Paraense. Valendo ao mesmo tempo o título estadual e uma vaga na Série D, se enfrentavam em jogo único, independente de Tucuruí e Remo. E com 2 gols de Rafael Patti, agora com a camisa do Remo, o Leão Azul se sagrou bicampeão consecutivo do estadual e confirmou presença na 4ª divisão. Paralelo a isso, o Remo chegava também na final da Copa Verde e havia acabado de abrir um 4 a 1 para cima do Cuiabá na partida de ida. Parecia certo que o título iria para o Pará e o Remo ia para a Sul 2016. Mas o impossível aconteceu. O Remo sofreu a virada, um 5 a 1 na Arena Pantanal, que colocou um 6 a 5 no agregado, dando a Copa Verde pro Dourado. Na Série D, o Remo avançou na liderança de um grupo com o Rio Branco, Nacional, Vilhena e Náutico de Roraima. Nas oitavas, enfrentaria o Palmas e o jogo de ida revisitou todos os traumas que o Remo tinha com oitavas de final, essas porra aí. 1 a 0 para a equipe tocantinense. Mas na volta no Mangueirão, o Remo estava disposto a exorcizar de vezes fantasma e goleou Palmas por 3 a 0, se classificando para as quartas da Série D. Na fase de acesso, teriam pela frente o Operário de Ponta Grossa. No jogo de ida, vitória por 1 a 0 no Germano Krieger, e na volta o Remo abriu 3 a 0 contra o Fantasma, 4 no agregado. O Operário até chegou a diminuir, mas não foi suficiente. Com 4 a 1 agregado, o Rei da Amazônia estava de volta à 3ª divisão após 8 anos. Nas semifinais, acabaram perdendo o Botafogo de Ribeirão Preto, que enfim viria a ser o campeão, mas o fato é que o objetivo de verdade já havia sido alcançado. Em 2016, o objetivo era permanecer na Série C, e o Leão conseguiu isso ficando na 5ª posição de seu grupo e quase se classificando para as quartas de final, ficando um pontinho atrás do Asa. Em 2017, mesmo indo para a última rodada sem chance de queda, o Leão ficou apenas 2 pontos na frente da zona de rebaixamento. Em 2018, mais uma vez, mesma pontuação e mesmo fim,
ficaram agora em sexto e já estava passando da hora de pelo menos irem para as quartas de final. No mesmo ano, conquistaram seu 45º título estadual, voltando a vencer após 3 anos, superando o Paysandu na final por 3-1 no agregado e conquistando o bicampeonato logo na temporada seguinte, ao bater o Independente Tucuruí por 2-1. Na Série C de 2019, o Remo foi transferido para o Grupo B, onde teria que fazer as maiores viagens até o momento. E mais uma vez bateram na trave na hora de ir para as quartas. Ficaram em quinto com 27 pontos, perdendo a vaga justamente para o seu rival Paysandu. Até que a gente chega em 2020. De volta ao Grupo A, o clube do Remo finalmente avançou de fase, ao ficar com a vice-liderança atrás apenas do Santa Cruz. O formato da Série C mudou a partir daquela temporada. Não seria mais quartas de final, mas sim os 2 quadrangulares que conhecemos bem hoje em dia, onde os 2 primeiros sobem com o líder de cada grupo indo para a final. E não poderia ser mais mágico. Após fazer 7 pontos em 4 jogos, o Remo teria a chance de confirmar o acesso justamente num repá. Com um gol de Salatiel no primeiro tempo, o Remo venceu o Paysandu pelo placar mínimo e carimbou seu retorno para a Série B após 14 anos. Na última rodada, com a derrota do Paysandu para o Ipiranga de Erechim e vitória do Londrina contra o próprio Remo, além de impedir que o Paysandu liderasse o grupo e fosse para a final da Série C, impediu até o acesso do Papunacuruzu. A rodada final jogou o Paysandu para a lanterna do grupo e o Remo seria o finalista contra o Vila Nova. Bom, na final aconteceu o que aconteceu, né? Com o Remo todo desfalcado por uma crise de Covid que teve no elenco, no jogo de ida no Oba, o Vila aplicou um impiedoso 5-1 e ainda venceu de virada na volta por 3-2, colocando um 8-3 no agregado e levando para casa o tricampeão da Série C. Em 2020 também, o Remo ainda foi vice do Parazão e da Copa Verde para Paysandu e Brasiliense, encerrando a temporada com 3 vices, nenhum título, mas um acesso histórico para a Série B. Na Série B de 21, a campanha foi muito decepcionante. O Remo começou oscilante e chegou a entrar no Z4 nas primeiras rodadas, mas depois se recuperou e vinha fazendo uma campanha relativamente sólida. Na 27ª rodada, o Remo havia acabado de chegar na parte de cima da tabela, era o 9º colocado e poderia até, quem sabe, sonhar com a acesso para a Série A. Porém, na rodada 28 contra o Coritiba, o Remo empatou em 0-0 e mal sabiam eles que esse seria o primeiro dos últimos 6 pontos que o Remo sobe naquela competição. Em seguida vieram 3 derrotas seguidas para Vila Nova, Brusque e Ponte Preta, que jogaram o Remo do 9º lugar para o 13º. O Leão ganhou uma sobrevida na rodada 32 ao vencer o Cruzeiro no Mineirão por 3-1, que também lutava contra o rebaixamento. Bastava vencer o jogo contra o Londrina no Baenão para garantir a permanência para a Série B de 22. Mas não foi isso que aconteceu. O Tubarão, com gol de Zeca, venceu por 1-0 e colocou o Remo de volta na confusão. Uma luta que já parecia ter acabado, de repente voltou e o Remo não soube reagir. Derrota por 2-0 para o CSA, jogou o Remo para a 15ª posição, colado no Z4. Depois mais uma derrota, agora para o Operário. Segunda sequência de 3 derrotas seguidas em pouquíssimo tempo, que posteriormente viraram 4 ao perderem no Baenão para o Goiás e se afundarem ainda mais na luta. Agora o Remo era o 16º e com a mesma pontuação do 17º Londrina. Até que na penúltima rodada parecia que tudo iria se resolver para o Azulão. Em São Januário, com o Vasco já completamente largado do campeonato após perder o acesso, o Remo abriu 2-0 para São Cruz Maltino e ia afastando de vez o ciclo de baixamento. Joga na pressão toda pro Londrina, que ia enfrentar justamente o Vasco na hora da final. Porém, de maneira inexplicável, o Remo sofreu um gol de Léo Matos no fim do primeiro tempo, teve uma expulsão no segundo e já perto do fim do jogo viu Galarza deixar tudo igual. O Remo perdeu a chance e pagou por isso. Na rodada final, contra o já rebaixado Confiança, o Remo
teve volume de jogo, criou melhores chances, o Confiança não perdeu gols inacreditáveis e o 0 não saiu do placar. Enquanto isso, no Estádio do Café, o Londrina surrava o time mais frouxo da história do Vasco da Gama por 3-0 e colocava o Remo no Z4 na última rodada, após passar 34 das 38 rodadas fora do Z4, o Remo voltou para a zona maldita justamente na rodada final. Nos últimos 10 jogos foram uma vitória, 2 empates e 7 derrotas que custaram a permanência do Remo. Mas como consolação após a queda, o Remo conseguiu pelo menos vencer a Copa Verde para cima do Vila Nova, aplicando no caminho a maior goleada da história da competição e eliminando o Paysandu na semifinal. A Série C havia mudado de formato mais uma vez e agora era pontos corridos, todos contra todos em turno único, onde os 8 melhores passariam para os quadrangulares. Mas o ano começou de fato com o título paraense 2022, batendo o Paysandu por 4-3 no agregado. Em 22 e em 23, o Remo fez campanha de meio de tabela e não passou da primeira fase. Até que chegamos em 2024, após uma primeira fase de muita oscilação e de uma campanha bem semelhante às duas anteriores, o Remo ia para a última rodada dentro do G8, mas empatado em pontos com o nono colocado Náutico. Bastava vencer e a vaga era do Remo, porém o Remo só empatou com o lanterna da competição São José e passou a depender do jogo entre Londrina e Náutico. Para a sorte do Leão, o Londrina venceu o Timbu por 3-2 e se classificou junto do Remo para os quadrangulares, deixando o Timbu de fora. Num grupo com Volta Redonda, São Bernardo e Botafogo da Paraíba, o Remo iniciou vencendo, empatou 3 seguidas e chegou na quinta rodada tendo a partida do acesso. Mas aí era um ou era outro. Contra o São Bernardo, ou o Remo subia ou se complicava. Com o Mangueirão lotado, o Remo bateu o Bernu por 1-0 e confirmou seu retorno na Série B com uma rodada de antecedência, que permitiu até que o Azulão tomasse um 3-0 do Botafogo da Paraíba na rodada final. Quer dizer, perdeu a vaga na final, mas o acesso foi do Remo e é isso que importa. E então, finalmente, podemos falar sobre a histórica campanha que colocou o Remo de volta na elite do futebol brasileiro. Na Série B de 25, o Remo estreou na Fonte Luminosa contra a Ferroviária num empate com gosto de derrota, sofrendo o gol do 1-1 aos 95 minutos, no último lance do jogo. Na sequência, ficou intercalando entre vitórias e empates. Venceu o América Mineiro por 2-0 com os primeiros gols de Pedro Rocha na Série B. Foi buscar o empate contra o Botafogo de Ribeirão. Venceu o Coxa por 1-0 com mais um gol de Pedro Rocha. Empatou nos acréscimos contra o Criciúma no Heriberto Rilse. E venceu o Amazonas por 1-0. A gente faz uma breve parada porque depois do jogo contra o Amazonas teve a final do Paraense, onde o Remo venceu a ida por 3-2, perdeu a volta por 1-0 e se sagrou campeão pra cima do Paysandu por 6-5 nos pênaltis. A gente agora volta pra Série B, porque o Remo depois ainda venceria mais um e empataria mais 2, antes de sofrer a primeira derrota para o CRB por 2-0 no Rei Pelé. Depois desse jogo, às vésperas da rodada 11, foi comunicado que o treinador Daniel Paulista não seguiria no comando do Remo, afinal o mesmo estava apalavrado com o Sport Clube do Recife. Esse evento desencadeou o período mais oscilante do Remo na Série B. Após vencer o Operário e perder para o CAP com o técnico interino, chegou Antônio Oliveira para comandar o Azulão, mas as coisas não aconteceram. Antônio comandou o Remo por 15 jogos, assumindo quando a equipe era o 7º colocado com 20 pontos, apenas um atrás do G4, e estreou com derrota no clássico contra o Paysandu. Foram apenas 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 19 pontos somados, que fizeram o Remo perder uma posição e ficar 4 pontos atrás do G4. Se continuassem com o português, estava bem claro que o Remo não ia subir. Então, antes que se tornasse irreversível, demitiram Antônio Oliveira para tentar a recuperação e buscar a subida de divisão. 2 dias após o jogo da demissão do Antônio Oliveira contra o Atlético Goianiense, o Remo anunciou a contratação de Guto Ferreira, que veio com a única e exclusiva missão de colocar o Remo na Série A.
O jogo seguinte ainda seria contra o interino e o Remo perdeu pro Volta no Raulino por 2-1. O Guto assistiu a esse jogo e a conversa no vestiário depois foi em tom de: para esse time subir tem que mudar muita coisa no comportamento de vocês dentro de campo. Segundo o próprio Guto Ferreira declarou em entrevista para a ESPN. Os jogadores entenderam e estavam dispostos a lutar por esse acesso. A estreia do Gordiola foi contra o CRB e o Remo bateu os alagoanos por 4-2, voltando a vencer após 3 jogos e ficando a 6 pontos do G4. Depois, jogo difícil contra o Operário, o 0 no placar ia se mantendo até os 92, quando o Jaderson escorou de cabeça debaixo da trave para fazer 1-0 para o Remo e dar a segunda vitória consecutiva aos paraenses, que agora já estavam a apenas 3 pontos do G4. A terceira vitória seguida chegou em duelo justamente contra o quarto colocado, Atlético Paranaense, por 2-1. O Remo estava mais vivo do que nunca. Mas com os demais jogos da rodada, a distância não foi para 0 pontos, foi para 2. O próximo jogo seria uma guerra contra o Paysandu. O Papão jogava a sua vida na Série B, enquanto o Leão pretendia entrar no G4 naquela rodada. O Remo abriu 2-0, o Paysandu buscou 2-2. Tudo poderia acontecer naquela reta final. E aconteceu tudo o que o remista queria. Aos 93 minutos de jogo, falta pro Remo na intermediária. Diego Hernandes foi pra bola e fez uma cobrança absurdamente perfeita para vencer o goleiro Bicolor, fazer 3 pro Remo, 2 Paysandu e pulsar o Mangueirão. A Série A estava cada vez mais real pro Remo. No jogo seguinte, contra o Atlético, Diego Hernandes fez outro gol de falta, o artilheiro azulino Pedro Rocha fez 2 e o Remo somou mais 3 pontos, chegando à 5ª vitória consecutiva e entrando no G4 após 23 rodadas. Pelo mesmo placar de 3-1, o Remo venceu o Cuiabá na Arena Pantanal e subiu para a 3ª posição com a 6ª vitória seguida. Tudo parecia estar perfeito, mas agora ia dificultar a parada. Nas 4 rodadas finais, seriam 3 confrontos diretos e o Avaí na ressacada, que costuma ser difícil. O Remo vencia a Chapecoense por 1-0 e colocava um pé e meio na Série A. Mas aos 97 minutos de jogo, Eduardo Doma bate de fora da área com um desvio que mata Marcelo Rangel no lance e empata para Chape. Depois, contra o Novo Horizontino, sofreram um gol cedo de Vagninho, que abriu o placar. Minutos depois, o próprio Vagninho foi expulso e o Remo conseguiu atrás do gol de empate com um gol contra de Mike. Na penúltima rodada, um balde de água geladíssimo. O Remo foi derrotado pelo Avaí por 3-1 e despencou da 3ª posição para a 6ª. Agora, para subir, já não dependia mais apenas do Remo. Mas Guto Ferreira, ao soar o apito final na ressacada, foi até a torcida do Remo presente no estádio e afirmou: ainda não acabou. E o Peter Griffin sabia de alguma coisa. Na última rodada, o adversário do Remo seria o Goiás, que chegava para o duelo vindo de 2 vitórias consecutivas, inclusive uma no confronto direto contra o Novo Horizontino, que foi o jogo que matou a chance do Aurinegro de subir pela 3ª vez consecutiva. O outro jogo que importava para o Azulão era o do Criciúma e o da Chapecoense. A Chape, a gente sabe que venceu o Atlético Goianiense com o gol do Walter Clay de pênalti e carimbou sua volta para a Série A. Então esse jogo vai ficar em segundo plano aqui. A gente não vai focar nesse jogo, apenas no da Arena Pantanal e o do Mangueirão. Muito cedo, aos 7 do primeiro tempo, William Lepa aproveitou uma bola mal rebatida para o zagueiro do Remo, ajeitou e mandou de voleio para fazer 1-0 Goiás, resultado que ia confirmando o Esmeraldino na Série A. Enquanto o Goiás vencia o Remo no Mangueirão, na Arena Pantanal rolou-se pá que a história mais triste dessa rodada final. O lateral do Criciúma, Felipinho, tomou 2 amarelos em 3 minutos, um aos 21, outro aos 24, e acabou sendo expulso muito precocemente, desfalcando o Tigre pro resto do jogo. O triste é que 3 dias antes do jogo contra o Cuiabá, o irmão do Felipinho faleceu vítima de infarto. Ele foi pro jogo inclusive com a camisa do irmão nas costas e foi expulso, né?
Imagina como é que eu vou ficar com a cabeça desse moleque. Enfim, aproveitar aqui esse momento pra dar meus sentimentos aqui à família do Filipinho, ao próprio Filipinho também, né? Enfim. Antes do primeiro tempo acabar, Pedro Rocha, artilheiro da Série B, mandou um chutaço de fora da área pra deixar tudo igual no Pará. Com o empate nos 2 jogos, quem tava subindo era o Criciúma. Os jogos recomeçaram e aos 57 minutos, na área da Pantanal, Davi Miguel meteu um golaço para colocar o Dourado na frente do Criciúma. Cuiabá 1, Criciúma 0 e mais uma vez trocava. Agora quem subia era o Goiás novamente. Porém, 6 minutos depois do gol do Cuiabá, Pedro Rocha jogou a bola para a área e o bissau-guineense João Pedro mandou para dentro. Fez 2-1 pro Leão Azul, que voltou pro G4 na última rodada. Para encerrar a festa, mais um gol de João Pedro. O gol do sonho, o gol da concretização. O Goiás já não tinha mais o que fazer com 10 minutos de jogo para acabar. O Criciúma, com 1 a menos, também não esboçava reação. E ali todo mundo já sabia que o Remo ia subir. Rafael Claus apitou o fim de jogo em Belém e a emoção tomou conta de todo mundo que estava na arquibancada. Com o bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré sendo erguido no meio do gramado, o clube do Remo conquistava o acesso de volta para a Série A após 32 anos longe da elite nacional. Vai cair? Vai permanecer? Vai para Libertadores como o Mirassol fez? Isso aí é papo para depois. Mas de uma coisa eu sei, vai ser difícil pra caralho jogar em Belém. E obviamente vale também aqui a menção, enfim, por estar na região norte, ter que fazer viagens mais longas e em maior quantidade, o próprio clube divulgou essa informação de que o Remo viajou ao longo dessa Série B o equivalente a dar 2 voltas no mundo. Foram 38 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas, com 51 gols marcados, sendo o terceiro melhor ataque da Série B e 39 gols sofridos, a 7ª defesa menos vazada, com o artilheiro e segundo maior assistente da competição, Pedro Rocha, com incríveis 15 gols e assistências, certamente o melhor jogador do campeonato. E um treinador que virou a chave após a inesperada saída de um técnico bom, que era o Daniel Paulista, e um trabalho no Antônio Oliveira que não andou. Treinador esse, o Guto Ferreira, que chega ao seu 5º acesso para a Série A. O Remo fez esses 2 pontos, termina na 4ª posição e coloca a região norte na Série A pela primeira vez desde o rebaixamento do Paysandu em 2005. Boa sorte a nossa da Série A do próximo ano, menos contra o Vasco. Isso se o Vasco jogar, será também ano que vem, né? Inclusive, enquanto vocês estão vendo esse vídeo aqui, o Vasco deve estar jogando agora contra o Inter, ou já jogou, né? Porque o jogo é literalmente 30 minutos depois do vídeo ser postado. Cara, não é possível que esse time vai conseguir cair ainda, viado. Não é possível, não dá pra acreditar. Bom, rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve para tu ver mais conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Vou indo nessa, vejo vocês semana que vem. Valeu, falou! Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos